Já acertou, né, Bruno? O Andreas Pereira tá acertado, ele só não foi anunciado. Já dá pra dizer que ele acertou com o Palmeiras, na opinião de vocês? Acho que sim. Agora eles anunciam 6 meses depois, né? O cara estreia, faz gol e tal, aí que eles anunciam. Mas já tá certinho. Pelo que eu sei, é questão só de... a burocracia, né? Assinar e tal, mas tá tudo certo. Grana, tudo certinho. Ele deve embarcar, pelo que a gente tá sabendo, entre hoje e amanhã. Vai ser presente de aniversário, dos 111 anos do Palmeiras. Foi ontem, né? Seria pra ele assinar ontem, não assinou, senão teria sido anunciado. Não, vai ser, claro, vai ser o que eles estão considerando como presente de aniversário, aliás, um belíssimo presente, né? Belíssimo. É isso que eu ia falar, porque, clubismo sem clubismo, eu sou zoador, eu brinco, agora, dou moral sempre que tenho que dar, e é uma excelente contratação do Palmeiras, tá? Primeiro por isso, porque o cara já chega como um vilão do maior rival do Palmeiras hoje. Qual é o maior rival do Palmeiras hoje? É o Flamengo. Qual é o maior rival do Flamengo hoje? É o Palmeiras. São eles que estão sempre brigando por título. E o Palmeiras, ele contrata um grande jogador, de muita qualidade, barato, e ainda que já é vilão do time que é o rival, pô. É uma baita contratação do Palmeiras. 10 milhões de euros no Andreas Pereira é muito barato. O Andreas Pereira, o Palmeiras quis pagar 20 milhões de euros no começo do ano. O Fulham negou. Palmeiras agora está contratando por 10 milhões de euros. E é um cara de nível europeu. Titular absoluto do Fulham. Eu fui no jogo lá na Inglaterra. Titular absoluto. Falei com pessoas de lá. Jogando bem. Participou de gol pra caramba no ano passado. Não é um jogador que tá em queda. É um jogador que tá muito jogador bem. De seleção, pô. Sim, é isso. Foi convocado pelo Ancelotti. Foi convocado pelo Ancelotti na primeira lista. Ele quer vir pra isso. Pra ter mais chance de Copa do Mundo. Então, tirando completamente clubismo, é vilão do Flamengo, que se dane. É uma excelente contratação. Baita jogador que tá saindo barato. Pelo outro lado, é o que tá viralizando na torcida do Flamengo. É óbvio que isso ia acontecer. É óbvio que o Andreas Pereira, fechando com o Palmeiras, ele vai ser provavelmente o jogador mais detestado da história do Flamengo. Se ele participou da maior entregada da história do clube, a maior entregada da história do Flamengo foi essa. Um título importantíssimo, uma Libertadores, ele entregou o gol. É um gol entregue pro Daverson quando o Flamengo era melhor em campo. É bom deixar isso claro. O Flamengo estava bem no jogo. E o Andreas Pereira entregou. Então, ele já é detestado. Era dividido. Grande parte da torcida do Flamengo tentava perdoar, outra parte não. Agora, fechando com o Palmeiras, que é o maior rival do Flamengo hoje, o Andreas Pereira vai ser facilmente, e eu adoro ele, tá? O jogador mais odiado pela torcida do Flamengo. Eu não vou lembrar de outro. O Bebeto, quando saiu e foi pro Vasco, foi muito também transformado em vilão. Era uma situação parecida. Mas o Bebeto não tinha um erro fatal em Libertadores. Numa final em Libertadores. E pra piorar, a gente tem aqui a nossa produção. O Andreas Pereira, ele deu uma entrevista quando ele saiu do Flamengo. E ele falou que no Brasil, isso é muita burrice de jogador. Quando o jogador sai de um clube e fala, no Brasil, eu só volto o Vinha. O Vinha aconteceu a mesma coisa. Ah, não, pra voltar eu volto pro Palmeiras. Voltou pro Flamengo. O Andreas Pereira falou a mesma coisa. Vamos ouvir aí esse trecho que o Andreas Pereira disse. Voltar pro Brasil só pro Flamengo. E é óbvio que agora isso aí tá viralizando já nas redes sociais. Vamos ouvir aí. Tenho certeza ainda que no futuro eu vou voltar pro Flamengo. É parte do seu plano? Faz parte do plano. No Brasil, com certeza o lugar que eu só pensaria em Flamengo. Só Flamengo? Só Flamengo. Olha aí. Só Flamengo. Olha como o Bruno é ridículo. Bruno Prado tá virando um Flavinho Prado. Batendo no peito. Coração, né? Coração. Agora, burrice, né, Bruno? Eu acho que a burrice de qualquer jogador, quando sai de um clube e falar, só voltaria pra isso. Aconteceu com o Vinha. Recentemente também viralizou na torcida do Palmeiras. E ele foi pro Flamengo. E até... Tem o histórico Vinha, Vitor Pereira, né? Da sogra. Sim.
Esse é o Pelé do negócio. Mas ele não falou que só voltaria pro Corinthians. Não, ele falou que ele ia embora porque a sogra tava morrendo. E falar isso, eu vim até quando voltou ao Flamengo, perguntaram, ele falou, eu falei o que eles queriam ouvir naquela entrevista. Perguntaram se eu só jogaria no Palmeiras, queriam ouvir isso, eu falei o que queriam ouvir. Isso até tá certo. Falar o que os outros querem ouvir para não te encher a paciência não é tão ruim, mas você tá no mercado, né? Então a chance de você ter que quebrar o que você falou é muito grande. Você é um jogador de futebol, no caso do Andréas, ele é brasileiro, até nasceu na Bélgica, mas tem nacionalidade brasileira, então o mercado brasileiro ele é uma possibilidade para o Andréas, e o Vinha, uruguaio, mas jogou aqui também, o mercado brasileiro é possibilidade. Hoje o mercado brasileiro é muito aberto para o jogador sul-americano no geral, é o país sul-americano que paga melhor, então é um mercado sempre muito possível para um uruguaio, para um paraguaio, para um argentino, para um colombiano, para um equatoriano, enfim. Então, às vezes falta oportunidade. Às vezes você fala, eu queria voltar para o Flamengo. Mas aí quando você não está bem lá fora e tem a chance de voltar para cá, às vezes o Flamengo que você falou que você só voltaria para lá, ele não quer. Às vezes o Flamengo não precisa desse jogador dessa posição. E aí, o Flamengo agora, na minha posição, ele tem 3 jogadores, ele não precisa de mim. Só que tem o outro, que é forte também, me oferecendo um belo salário, uma possibilidade de jogar num time forte para ganhar bem, para disputar título, para quem sabe brigar por uma vaga na Copa do Mundo. Eu não vou, então não é muito bom. É melhor não falar as coisas muito na emoção, não. Fala, estou no mercado, sou profissional e não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Não dá para saber. Você está no mercado, até o fim da sua carreira você está no mercado. O Flávio Prado. O Andréas, ele sai do Flamengo, vai pra Inglaterra. Ele mesmo, na época, tinha dúvida se sairia do Flamengo, porque ele dizia, eu quero me redimir, eu quero conseguir compensar de alguma forma isso que eu fiz. Porque aí vão falar, mas ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não foi. Saiu no começo das competições. E isso aí eu não considero, e eu tenho certeza que a grande maioria da torcida do Flamengo e de qualquer outra torcida. Ganhou um título, o cara saiu na primeira fase. Mas ele jogou o primeiro jogo. Ele jogou 3 jogos. A torcida do Flamengo não considera que o Andréas Pereira se redimiu. Agora, é uma baita contratação do Palmeiras, né, Flávio? É um jogador muito acima da média e, repito, que tá muito barato. 10 milhões de euros no Andréas Pereira é muito barato. É um grande negócio do Palmeiras. Mais um, né, que o Palmeiras faz. Assim, em cima da declaração dele. Os jogadores precisam, eles são orientados para essa bobagem, eles precisam parar de misturar as coisas. Eles são profissionais. Eles trabalham com isso. É assim que eles botam dinheiro na casa deles, é assim que eles sustentam as suas famílias. Então essa palhaçada de beijar, a não ser que ele ganhe uma grana, você ganha mais 10 mil dólares se você beijar a camisa. O contrato do Neymar lá com o Paris Saint-Germain. Cada vez que ele tinha um tipo de interação lá, ele ganhava uma grana a mais. Aí tudo bem. Fora isso, não tem nada que ficar se envolvendo com torcida uniformizada. Né? Ele tem que ir lá, treinar, jogar e acabou. Ele não é torcedor. O torcedor está na arquibancada. O torcedor torce, o jogador joga. E ele é profissional. Quem paga mais, ele tem que ir lá e fazer o trabalho dele. Esse é o certo, é o espírito do jogador. O negócio de se envolver, não muda nada. Ele está envolvido com torcida ou sem torcida. Na hora que está jogando, é ele e ele. Então tem que acabar com essa palhaçada. É verdade, provavelmente ele falou isso, como disse o Vinha, porque era o que as pessoas queriam ouvir, mas não tem que se envolver com isso. Ele não tem que... Jogador de futebol, jogadores históricos, um dos maiores jogadores da história do Corinthians é o Roberto Rivelino. A família dele toda era palmeirense. E ele foi no Corinthians e virou ídolo do Corinthians. Depois virou um dos maiores jogadores da história do Fluminense. Ele quis treinar no Palmeiras, mas não deu certo. O Serginho Chulapa, ele era corintiano. Quando era criança. Reza a lenda que o Pelé era vascaíno. E é bem possível que ele torcesse para um time do Rio de Janeiro, porque Minas tinha o acesso mais do... Então o pai dele devia torcer pro Vasco e ele provavelmente torcia também. E esses não caras... é lenda não, ele era. Eu fiz a entrevista com ele falou. O Vasco. Quer dizer, e o Pelé virou o quê? Ele é símbolo do Santos. O Rivelino é o quê? Símbolo do Corinthians, símbolo do Fluminense. E era Palmeiras. Isso é uma bobagem. Quer dizer, você é até o momento que você deixa de ser. Então, tipo assim,
Vampeta era Santista e Bahia. Isso. Aí jogou no Vitória e no Corinthians, Isso. virou ídolo dos dois. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, para ser bem prático, Pilhado. O meu neto, o pai dele é palmeirense doente, chora quando o Palmeiras perde, ele fica desesperado. Vamos supor que esse moleque vai jogar bola e joga no Corinthians. A menos que o pai dele seja um tonto milenar, ele vai torcer pro Palmeiras. Que no caso é o marido da minha irmã, não sou eu esse tonto. É o marido da minha irmã. Não, claro. Não, pensa bem. O teu é pior ainda. Só se O ele... teu você é São Paulo e teus filhos são Cruzeiro. Cruzeiro. Sim. É pior ainda. O cara trabalha com futebol, é São Paulo e os filhos são Cruzeiro. Bom, se eu sou ele... Não existe Se isso. eu sou ele, joga Cruzeiro em São Paulo, eu vou torcer pro Cruzeiro. Eu vou querer que os meus netos fiquem bem. É óbvio. Então, esse rapaz, se o filho dele for jogador e for jogar no Corinthians, só se ele for um tonto estratosférico, ele não vai torcer pro Corinthians. É muito mais importante a carreira do cara do que o time. Lógico, para a vida do cara. A família do cara está restrita ao lado profissional. O cara é profissional. Ele tem que torcer para aquilo que ele está trabalhando, aquilo que dá dinheiro para ele. Então, quando o cara está jogando no Palmeiras, ele torce pro Palmeiras. Quando ele está jogando no Flamengo, por isso que eu falo que eu meteria multa no cara que não comemora gol quando ele está jogando por um time. Com a frescura de que, é ex-time. Ex é ex, acabou, morreu, fim. Ele tem que, ou não comemora gol nenhum, ou comemora da maneira que tem que... A expectativa, ele está lá para ganhar jogo, e se ele quer criar uma empatia, ele tem que comemorar sim. E ele não tem nenhum desrespeito dele não comemorar por outro, que quando ele estava no outro, ele comemorou. Então isso é uma baita frescura, uma palhaçada, uma hipocrisia. O cara tem que torcer pela grana dele que está entrando. Quando ele faz um gol, significa mais dinheiro para a família dele, ele tem que torcer, não comemorar aquilo que vai dar dinheiro para ele, vai dar respeitabilidade, vai trazer mais conforto para a família dele, porque ele jogou no outro. Vai para aquele lugar, cara. É uma hipocrisia, uma bobagem. Eu meteria uma baita multa. Se o cara meteria multa. Você não comemorou o gol que você fez. Você não gosta daquele cara que faz o gol e... Isso é uma imbecilidade. Eu meteria multa. Eu acho isso um desrespeito. E a multa, ele não é obrigado a comemorar? Não, mas quando ele fala assim, não comemorei em respeito ao outro, então vai jogar no outro. Você está jogando aqui, você, por exemplo, quando você ganha da Globo News, você comemora. Se você fosse desse espírito, você choraria. Você falaria assim, ganhamos a Globo News, assim, todo, né? Sim, mas eu mas saí. Não, você comemora, você é um atleta de garra. Mas eu saí da Globo achando a empresa uma bosta. Não importa, é isso. Quem sai de um clube sendo grato, falando, pô, sempre me trataram bem, pô, sempre aconteceu. É a mesma coisa, eu saio da Jovem Pan um dia, com a relação que eu tenho hoje, com vocês, com os donos, com todo mundo. Sim. Eu jamais ia falar como eu falo, tô espancando a Globo News mas não aqui. Precisa falar mal, nem deve. Mas é uma calma aí, bobagem. mas se você tá numa empresa você é grato... Não, sim, você não precisa comemorar depois. Claro. Agora, se é um clube que te sacaneou pra caramba... Peraí. Aí é aquilo, Vamos mesmo, mostra as partes íntimas, faz assim pra torcida. Vamos supor, faz de tudo. Vamos supor que você saia daqui e vá pra uma outra emissora de rádio e ganhe da PAN, que é impossível, né? Porque eu tô aqui há 35 anos e nunca vi ninguém ganhar da PAN. Mas vamos dizer que, né, aconteça isso. Você vai ficar triste. Você tá na outra emissora, você faz um programa, ganha da PAN, você vai ficar triste. Triste não. Você vai comemorar pra caramba, pô. Não vou comemorar, não. Lógico. Não vou falar como eu falo aqui. Estamos batendo na Globo News. Não vou. Não importa, mas você vai comemorar. Senão você não tem. Então não fala nada. Agora, você não comemorar o gol que fez do seu time. A torcida tá lá, tá vibrando com você. O clube te paga. E você com essa frescura de não comemorar por causa do outro, o outro é outro, então vai pro outro, pô. Isso é uma palhaçada. Então, se o Andréas Pereira fizer um gol com o Flamengo... Ainda mais se for na final da Libertadores, cara, ele tem que é um cenário que seria pular, muito gritar, triste pro que é o rubro-negro, sonho né? de vocês, né? Seria muito triste pro rubro-negro isso, rádio vem falar comigo. Imagina, Pinhado, se o Andréas Pereira fizer o gol do título da Libertadores em vocês. Dá pra acontecer. Eu vou falar uma coisa pra você. Falar uma coisa pra você. É uma secação. Vou fazer uma promessa aqui. Se acontecer... Você já tem uma nessa Libertadores. Tem. Não, se não. Quando... Qual foi aquele fez? São Paulo campeão. Vou vestir a camisa Mas isso São Paulo, é impossível, porque o nosso Flamengo vai ganhar tanto a brasileira Você sabe quanto que a Libertadores. até o meu médico, o doutor Marcelo, que ouve a gente, falou, você tá arrumando um jeito de beijar a camisa de São Paulo, cantar o hino de São Paulo, eu entendo, tô te entendendo. Ele acha que é desculpa pra voltar a idolatrar o São Paulo. Mas voltando. Eu ia falar C, mas eu vou tirar o C. Quando o Andréas Pereira fizer o gol do título do Palmeiras e comemorar, eu aqui, em solidariedade a você, vou dizer que ele é um ingrato.
esse rapaz é um ingrato. Como é que ele faz isso? 2 vezes ele dá Gente, título mas eu pro acho que Palmeiras. todo torcedor do Palmeiras e do Flamengo pensou nisso. Todo! E Andreas vai pro Palmeiras. Meu amigo, já entregou um título pro Palmeiras, vai que o próximo ele decide pro Palmeiras. Todo torcedor pensou O Andrés isso. Pereira Isso é é o único óbvio. cara que antes de ser apresentado já tem um gol e uma assistência pelo Palmeiras. Não, já é ídolo. É, lógico. Antes de ser apresentado, ele já é ídolo. O que ele fez deu o título da Libertadores pro Palmeiras Sinceramente- em cima do Flamengo. porque Sinceramente, é um é rival meu nacional. ídolo também. Certamente é o quê? Meu ídolo também. Eu vou negar que eu dei risada? Mais ainda, porque tava eu e o Ceguinho lá, lembra? Cara, eu Tava vou negar, e o eu vou Ceguinho, negar pé que eu dei frio. risada. Que Ceguinho, pé frio, Dieguinho. Esse gente. seu passeio com ele foi maravilhoso no Uruguai, né? Não, eu não posso negar que eu dei bastante risada. Foi na hora que saiu aquele lance. E aí eu vou entrevistar o Daverson e falo assim, ô Daverson, como é que foi o gol? E ele fala assim, eu não esperava aquela bola no meu pé. Pô, quando caiu no meu pé, eu falei, mas por que comigo? Pô, se eu perder esse gol, eu tô morto. Aí fez o gol e se consagrou. Então, Andréas Pereira, claro, é um ídolo de muita gente aqui na rádio, muita gente. É um ídolo de todos os secadores da rádio. Agora, é isso, né, Raí? É o que a gente falou aqui. O cara chega com muita moral, por um erro dele, mas chega, pelo futebol dele, por ser jogador de nível de seleção brasileira, e que negócio da Leila Pereira, né? Ela chegou a oferecer 20 milhões de euros, o cara não veio. Agora tá vindo por 10. Pra mim, eu vou dizer aqui, em termos de custo-benefício, eu acho que é a melhor contratação da janela. É muito boa. Andreas Pereira por 10 milhões de euros. Quantos anos tem o Andreas? Ele não tem 30 ainda. 29 anos, pô. Eu ia confirmar exatamente isso. 29 anos o Andrés, é 96. É uma contratação excelente, assim, eu acho muito bom jogador. Ele pode ser o 8 que o Palmeiras busca para a vaga do Richard Rios. Pode jogar um pouquinho mais adiantado, pode ser um 10 em um momento ou outro, né? Como ele jogou algumas vezes no Flamengo. No Flamengo ele jogou nas 2 funções. No Palmeiras isso pode ser replicado. Acho muito bom jogador. E o valor, principalmente, né, é excelente. Porque quando o Palmeiras buscou ele pela primeira vez, em janeiro, no começo do ano, era um cenário onde ele era titular absoluto do Fulham, jogando muito bem, produzindo gols, assistências e tudo mais. E aí até ficou aquele negócio, pô, o cara tá bem no Fulham, jogando ali na Premier League, titular tal, vai sair pra jogar no Palmeiras, começo do ano. E aí de lá pra cá, de fato, ele acabou não conseguindo replicar o mesmo rendimento. Eu acho que isso tem muito a ver com essa negociação. Ele perdeu alguns jogos, não conseguiu ter os mesmos números em campo, principalmente, mas não deixa de ser uma baita contratação, um excelente jogador. Acho que é um cara que tem muito para agregar nesse time do Palmeiras e vai cair como uma luva ali no meio-campo do Abel Ferreira. Ele tem hoje 3 jogadores para aquelas 2 posições, né? O 5 e o 8, Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez, que se revezam na posição do 5, e tem só o Evangelista nesse momento para fazer o 8, né? Então, desde a saída do Richard Rios, essa é uma lacuna que não foi preenchida e que com a chegada do Andreas Pereira tende a deixar esse meio campo muito, muito mais forte do que ele é nesse momento. Então, uma contratação espetacular do Palmeiras, tem tudo para ser um jogador muito importante nessa trajetória de Libertadores e Brasileirão também. E sobre essa situação toda do Andreas Pereira, né, que a gente falou aqui, Palmeiras está acertado com ele 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Como a gente falou, metade dos 20 milhões de euros que foram oferecidos no começo do ano, né? E a redução, ela acontece principalmente pelo fato do atleta estar entrando no último ano de contrato. E nesse momento, não ser mais uma peça fundamental no elenco do Fulham. Ou seja, o Fulham sabe que precisa ganhar um dinheiro, senão daqui a pouco o jogador vai ficar livre, até para assinar pré-contrato. Então reduziu aí esse valor pela metade. Tudo indica que essa negociação vai ser concluída nas próximas horas, tá? Palmeiras e o jogador já trocaram contratos e vão fazer assinatura digital, tá? Para que o meia de 29 anos embarque da Inglaterra para o Brasil. Nesse início de temporada, o Andreas foi relacionado para a estreia, né, do Fulham na Premier League, mas não saiu do banco de reservas. Contra o United domingo, nem foi relacionado. Aí porque já estava sendo relacionado, já estava sendo negociado com o Palmeiras. Provavelmente até por isso, né? Ele viu que não teria muita chance,
quer convocação para a seleção brasileira, viu que no Fulham poderia não jogar, e aí acaba acertando. Andreas Pereira na Premier League 2024-2025. 33 jogos, 25 como titular, 6 participações em gols, 2 gols e 4 assistências. 7 outras grandes chances criadas. Com Andreas Pereira, Palmeiras se torna o clube brasileiro que mais investiu em reforços em 2025, hein? Mais de 700 milhões de reais. O ranking tem o Botafogo, que contratou muito mal, meu Deus do céu, 665 milhões. E o Flamengo, que eu acho que contratou bem, 277 milhões de reais. Olha isso. O Palmeiras, ele contratou quase 3 vezes. O valor é quase 3 vezes maior que o valor do Flamengo, pô. Palmeiras gastou muito. Mais de 2 vezes sobrando. Pronto, mais de 2 vezes sobrando. Palmeiras, 700 milhões de reais. Flamengo, 277. Porque tem a galera que fala, Flamengo tá apelação. Flamengo... Palmeiras gastou muito mais. O Jorginho e o Saul, por exemplo, vieram livres, né? Você não gastou para comprar o jogador, né? Gasta com outras coisas, mas então não entra nesse bolo aí, né? Chama contratação certa, né? Que é o que a gente tá falando do Andreas Pereira. 10 milhões pelo Andreas Pereira é um valor muito razoável, muito tempo. Agora, quando você consegue 2 jogadores desse altíssimo nível de graça, aí é um absurdo, né? Você sabe que tem jogador que é de graça para alguns times e para outros paga, né? É um negócio muito maluco, né? O tal do Biel aí, que foi pro Atlético Mineiro de graça, o Corinthians ia comprar por 7 milhões de euros. Por quê? Louco, né? Veio por empréstimo pro Galo, né? De graça, era o que o Corinthians queria. Pro Corinthians custaria 7 milhões. Mas muito se falou, Flávio, naquela época que o detentor do direito Sporting, né? O detentor do direito do Biel não quis fazer negócio com o Corinthians pela má fama, né? Pela fama de mal pagador. Não vou fazer negócio com esse clube aqui porque os caras não pagam. Então esse também é um problema de você não pagar, Isso. Né? Porque aí quando você vai pro mercado, você tá queimado. O outro clube não vai querer negociar com você. Fala, entre negociar aqui com o Atlético Mineiro, que também teve lá seus problemas recentes, e o Corinthians, eu prefiro negociar com o Galo, que ele pelo menos lá tem os donos. Tem alguém que eu possa procurar e bater na porta e falar, vocês estão me devendo, vocês precisam me pagar. No Agora, Corinthians, um de graça sabe, né? e o outro 7 milhões é esquisito. Agora, Raí, Bruno, muito se fala isso que eu falei aqui. O Flamengo, olha o time que o Flamengo montou. Olha o time que o Flamengo tem. Cara, será que então é mérito mais do Felipe Luiz, que tá fazendo esse Flamengo jogar melhor? Não tô falando que vai ganhar, porque tem burro que entende errado. Mas é um time que joga melhor que o Palmeiras. Só que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais, gente. 700 milhões de reais. O Flamengo gastou 277. Isso gera uma pressão no Palmeiras para ter que conquistar um título nesse ano? Não, gera... É muito mais que $500 milhão. Gera, mas acho que tem algumas explicações aí. Primeiro, assim, o Palmeiras está disputando de igual para igual ali no sentido de pontuação. Acho que o Flamengo é um time que joga melhor, mas o Palmeiras, ele tem 4 pontos a menos e um jogo a menos que o Flamengo, né? Então, na teoria, ele pode estar só a 1 ponto do Flamengo. E na Libertadores, os dois estão vivos e o Palmeiras com uma campanha melhor até na Libertadores do que o Flamengo. Mas acho que tem 2 coisas aí. Uma, o estilo de jogo. Normalmente, o estilo do Felipe agrada mais as pessoas do que o estilo do Abel. E acho que tem um ponto aí na formação de elenco. O Flamengo, ele começa a formar esse elenco no ano passado. Chegaram alguns reforços importantes nesse ano. O Jorginho, Samuel Lino, jogadores que se tornaram rapidamente importantes. O Saul agora também está arrumando seu espaço. Mas a maioria já estava ano passado. O Palmeiras, esse ano, ele mudou completamente o seu elenco. Até é natural que o Palmeiras passe esse ano com mais dificuldade. Acho que até o Palmeiras está acompanhando bem o Flamengo. Porque o Palmeiras, ele mudou todo o elenco. O Palmeiras fez 12 contratações. É um processo. O Palmeiras, ele manteve uma mesma base de 2020 até o ano passado. Ano passado já alguns jogadores importantes perdendo espaço, mas no final do ano, entre o final do ano passado e o início desse ano, saíram alguns ícones aí do Palmeiras. Zé Rafael, Dudu, Rony,
O próprio Gabriel Menino jogou bastante nesse período vencedor. Agora, pós-mundial, saíram Marcos Rocha, Mike, fora alguns jogadores que não ficaram tantos anos, mas eram importantes, e para mim eram os dois mais qualificados do elenco, Estevão e Richard Rios. E chegaram 12. O que o Palmeiras está fazendo é uma mudança de um elenco, de um time base que durou muito tempo. E também é bom o torcedor do Palmeiras não achar que vai contratar tanto assim todo ano. O Palmeiras está contratando, ou formando um elenco para durar, acho que na ideia, no mundo ideal para o Palmeiras, para durar também 4, 5 anos, como durou o que foi campeão da Libertadores e Brasileiro. Então acho que a ideia é essa. O mais provável é que nos próximos anos o Palmeiras volte a fazer contratações assim, 2 contratações pontuais, 3. O que ele faz agora é uma mudança de elenco, que com certeza o plano da diretoria é que esse elenco dure por alguns anos. Contratou bem, Bruno? Acho Porque que eu alguns, gostei só de alguns. Alguns, Eu sim. gostei mesmo do Carlos Miguel. Achei uma baita contratação, goleiro. Andreas Pereira agora. Achei uma baita contratação. Vitor Roque tá funcionando, começou a funcionar. Mas o Vitor Roque, 25 milhões e o 500 valor é mil altíssimo. euros, não sei se vale. Mas é uma boa contratação também, né? O Paulinho, na teoria, era muito boa, mas só vai jogar no que vem. Aí você pode discutir o que o Palmeiras sabia, o que não sabia. O Palmeiras sabia que ele estava machucado quando ele chegou. Tanto que já falaram que ele ia demorar uns 3 meses para jogar. Então, essa primeira parte o Palmeiras sabia. Que ele não jogaria o Paulista, por exemplo. E o Palmeiras topou, ok. Eu acho que essa segunda parte que surpreendeu ali, né? No pós-mundial ele ter que fazer uma nova cirurgia, enfim. Acho que essa segunda parte que acabou surpreendendo. Mas assim, o Paulinho, como eu falei, ele é um projeto para 3, 4, 5 anos no Palmeiras. Tomara que ele tenha condição física para entregar isso. Mas acho que o Paulinho também, na teoria, foi uma boa contratação. E alguns a gente vai ver ainda, né? Tem caras assim que vêm para compor, que nem o Emiliano Martinez, ele é um ótimo jogador? Não, mas acho que ele faz bem a função de 5 ali, ele e o Aníbal, ter 2. O Evangelista é um cara que muda um patamar, mas precisava de alguém ali. Ele tá ali, ele tá compondo. Então acho que o Palmeiras ele tem um elenco forte. Alguns, o Mikael, acho que é um cara que está um pouco abaixo do que o Palmeiras precisava para a zaga, mas enfim, eles vão ter tempo aí para tentar mostrar alguma coisa, mas no geral acho que as melhores ali, o Vitor Roque, aí você pode discutir o preço, o Paulinho na teoria também é muito bom jogador, e o Carlos Miguel é uma coisa para o médio prazo, né? Um cara para ser um goleiro bastante... Eu gosto do Kelvin, lateral direito, acho que é um cara que pode funcionar bem, então é um elenco forte, mas é um elenco que está sendo formado.